Olá, irmão e irmã, a graça e a paz de Jesus. Vamos então aqui para o nosso último vídeo em relação ao curso que os discípulos pediram a Jesus. Senhor, nos ensina a orar. É Jesus nos ensinando a orar. Que bênção isso, como isso é interessante, como isso deve despertar o nosso interesse. Mas antes eu quero lembrar, se inscreve aí no nosso canal. Se gostar do vídeo, se te produzir algum tipo de vantagem espiritual ou edificação, dá um like para que a gente possa fortalecer o canal e assim espalhar a ética do Evangelho e alcançar o maior número de pessoas possível. Olha, depois dos últimos vídeos, né, depois de falar tudo que nós falamos, a partir daqui as petições sim começam a se relacionar com as nossas necessidades e a necessidade dos nossos semelhantes, ou seja, começa a falar a respeito das necessidades da família humana. E a primeira coisa que ele diz é: dai-nos o pão. Temos necessidades físicas e Deus se interessa por todas elas e deseja supri-las. Depois ele diz: perdoa os nossos pecados. Olha, os pecados podem ser considerados dívidas. Algumas traduções até usam esse termo, perdoa as nossas dívidas, para indicar dívidas morais e a necessidade que temos do perdão e da misericórdia de Deus para honrarmos com essa dívida. Porque na verdade nós não temos como pagar as nossas dívidas com Deus, portanto, dependemos completamente do seu perdão, que é gratuito. Então, veja bem isso, nós podemos ser fiéis hoje, mas como anular a nossa infidelidade de ontem? Como santificar a nossa história? Nós, seres humanos, não podemos depender de nós mesmos para a regeneração da nossa vida. Antes dependemos completamente de Deus. Foi exatamente a cruz de Cristo a única possibilidade da purificação e santificação do nosso passado. Apenas através do perdão de pecados podemos consertar o nosso passado. E ele nos diz: perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha, é claro que isso não quer dizer que a motivação para perdoar seja receber o perdão. De fato, não se trata absolutamente de barganha. O foco aqui é a atitude do cristão, que deve sempre perdoar o outro e assim contar sempre com a misericórdia de Deus. E isso porque se desenvolveram espiritualmente, desenvolveram uma fé legítima que produz obra de santidade. Devemos perdoar gratuitamente, sem esperar coisa alguma em troca. Isso demonstra uma verdadeira espiritualidade firmada em Cristo. Depois ele vai dizer: não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Fica muito claro também em Tiago 1,3 que Deus não tenta ninguém ao pecado. Então, o que Jesus bem provavelmente está ensinando é: não nos dirija, Senhor, de forma que possamos nos ver em situações de intensa tentação em razão do pecado que temos cometido, mas que estejamos vigilantes em oração constante para não entrarmos nesse lugar de tentação, e assim, não entrando nesse lugar de tentação, estaremos livres do mal, pois estaremos conectados às realidades espirituais do reino de Deus. Olha, apenas quando trocamos de endereço, ou seja, trocamos essa habitação terrena e passageira, essa habitação efêmera, pela morada eterna, poderemos experimentar de fato as realidades dessa tentação. Livra-nos do mal. Aí sim, estaremos completamente livres do mal. Essa passagem nos mostra que essa simples oração era usada
contra a ostentação de longas orações. Sabemos também que o poder da oração se deriva da qualidade da nossa santidade e não de uma cansativa repetição de petições. É a oração do justo que muito pode e não o muito falar. Se o indivíduo tiver uma vida justa e for persistente na oração, então todas as coisas começarão a acontecer, começarão a suceder. Amém? Então, era essa a mensagem que eu gostaria de trazer em relação à oração do Pai Nosso. Espero de fato que tenha edificado a sua vida, que tenha produzido algum benefício para a sua espiritualidade, que tenha clareado algo em relação às orações, e desejo de todo o meu coração as mais ricas bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida e que nós estejamos sempre vigilantes, que nós estejamos sempre também pensando, crendo e amando e desfrutando da vida em abundância que o Senhor Jesus sempre nos oferece. Deus o abençoe.